e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais forte: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Pode se assentar nessa noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. A palavra do Senhor vai nos contar aqui, aleluia, a história do cego de Jericó, chamado Bartimeu, aleluia. E não diferente dos dias de hoje, aleluia. E como o tema da campanha vai nos dizer: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no início da palavra, aleluia, vai nos dizer que ele, aleluia, era ali filho de Timeu, que estava sentado junto ao caminho, mendigando, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite que não importa qual que seja a tua situação, não importa, aleluia, que olharam para ti e disseram, aleluia, não tem mais jeito, acabou, aleluia, vai parar no meio do caminho, vai mendigar, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite que eu e você servimos um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, um Deus que tudo opera, aleluia. Aquele, aleluia, cego, Bartimeu, ele estava ali mendigando. Eu quero te dizer que a palavra do Senhor vai nos dizer com clareza que ele não tinha riqueza, que ele não tinha, aleluia, visão, aleluia. Estava à beira de um caminho mendigando, pedindo, aleluia. Mas ele não enxergava. Mas eu quero te dizer nessa noite, igreja, que isso não impediu dele buscar, aleluia, a tua cura, dele buscar o teu milagre, aleluia. Muitas vezes, aleluia, eu e você queremos parar por um nada, queremos estacionar por um nada, queremos desistir por nada, aleluia. Aquele cego, ele poderia, aleluia, ter desistido, ele poderia nem ter levantado a tua voz, aleluia. Mas ele, a Bíblia vai nos dizer que ele não enxergava, mas ele ouvia. E eu quero te dizer nessa noite: começa a ouvir a voz do Mestre, começa a ouvir aquilo que edifica o teu lar, começa a estar ouvindo aquilo que edifica o templo do Senhor, aleluia. E ele ouviu que Jesus estava passando por ali. E ele, sem perca de tempo, começou a clamar, aleluia. E eu quero nessa noite te dizer, aleluia, que existe uma diferença de
foi? Aleluia! Alguém clamou ali. E o Senhor mandou chamar ele. Aleluia! E sabe o que eu tenho para ti nessa noite? O Senhor está te chamando para um particular. O Senhor está te chamando para um relacionamento de todos os dias. O Senhor está te chamando para ser amigo íntimo dele nessa noite. E dizer, Senhor, eu estou aqui, ó Pai. Opera o teu milagre em mim. Opera a tua graça em mim. Opera a tua promessa em mim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aquele cego, mesmo sendo oprimido, mesmo alguém dizendo cala a boca, você está incomodando. Ei, fala baixo. É o mestre, não é qualquer pessoa. Ele insistiu. Nessa noite eu quero te dizer, estão orando para você e dizendo para, não vai dar certo. Ei, para, não é por aqui. Mas se o Senhor já falou, se o Senhor ordenou, a ordem é para marchar. Aleluia, glória a Deus. E aquele cego buscou clamando por um milagre. E quando, aleluia, aquele povo vai atrás dele, aleluia, e ela fala assim, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Glória a Deus! Tem de bom ânimo, ei, eu quero te dizer nessa noite, aleluia, como a irmã Neide já disse aqui, lá fora estão em guerra, mas nós aqui podemos ainda o adorar, glorificar e exaltar o nome dele sem impedido. Aleluia, tem de bom ânimo, nós não temos guerra, aleluia, nós temos confrontos espirituais, e é por isso que temos que estar em santidade, em busca incessante todos os dias. Aleluia! E ali aquele homem, imagino eu que ele não teve só bom ânimo, porque o mestre estava chamando. Ali ele tinha a certeza de que ele seria curado, que o clamor dele chegou aos ouvidos do Senhor. Aleluia! Sabe que o que eu entendo nessa palavra? Aleluia! O Senhor, ele já sabe do que eu e você precisamos. Ele sabe de tudo, mas ele quer ouvir eu e você falar com ele. Sabe o que significa? Que o Senhor quer intimidade minha com você e ele. Ele sabe que eu preciso de